Eu queria, antes de passar a palavra, Vanessa, marcar, e isso é muito importante, saudar, né, a presença de cada um que está aqui. Esse contato com a tela, ele é imensamente enganador, porque, na realidade, nós estamos dentro de um espaço lotado de pessoas, uma sala cheia, com muito calor humano. E, puxando a fila, eu quero saudar a mãe, né, de José. Eu imagino quanto isso, e ele disse, né, toca ainda mais esse ritual, né, de dar ainda mais densidade a ele. E a sua companheira, José. Então, saudando e abraçando as duas, eu saúdo e abraço a cada um que está aqui conosco agora, nessa sala cheia. Bem, então, sem mais, e obedecendo ao nosso rito de praxe, né, Lívia, assim, que é chamar primeiro as pessoas que vêm de longe, que vêm de fora da casa. Então, eu chamo a colega Vanessa Sieres Almeida. Para quem não conhece, então, o Lattes aqui informa, e é muito breve, o seguinte, que a professora Vanessa, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, ela tem doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de educação com ênfase em filosofia da educação, atuando principalmente em filosofia da educação, Hannah Arendt, pensamento, sentido e ação. Como o José Braga deixou claro, ela marcou muito esse texto, inclusive desde a sua origem. O objeto escolhido por José foi muito também, em parte, inspirado pelo contato com a obra da professora. Então, minha colega, muito obrigado pela tua presença de novo, e a palavra agora é toda tua, e a gente é só à vontade, Vanessa. Vou ligar o microfone aqui. Estão me ouvindo bem, né? Tá tudo. Te ouvimos bem, e te vemos também. Tudo ótimo. Tá, então tá ótimo. Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite, agradecer você, José Braga, você, professor Luciano, né, pelo convite, pela confiança. É muito bom acompanhar, né, desta qualificação, né, o trabalho, e bonito, né, ver depois o resultado final. Prazer também reencontrar com a Lívia, é muito bom, gosto muito de ouvir a Lívia, que sempre parte de outro lugar do que o meu, e é sempre muito interessante a gente ouvir a sua leitura. E também queria dizer que eu me sinto muito honrada, José, por assim, pela leitura que você fez, né, principalmente do meu livro, né, mas também de outros textos, então fico feliz com isso. E, bom, e de modo geral, agradecer, né, a oportunidade de ler um trabalho tão rico em ideias e reflexões. Eu também queria destacar, bom, antes de minha fala, Luciano, se eu preparei uma fala aqui, mas pode ser, como sempre, é bastante coisa. Por favor, fique muito à vontade de me avisar, ó, eu posso pular algumas coisas. Eu não tive tempo de fazer um filtro aqui, então pode ser que eu fale muito, então, mas por favor, tá? Não tem nenhum problema. Ok. Depois chegar no ponto final mais rápido. Tudo bem. Ok. Bom, José, eu queria destacar a coragem de abordar esse tema. O tema da religiosidade, né, vinculado à formação, é um tema polêmico e difícil de abordar, né? Eu fiquei me perguntando como falar hoje de religiosidade quando grande parte dos discursos políticos se utiliza da religião com tremenda falta de vergonha. Como falar de religiosidade nesse ambiente de religiosidade? Quer dizer, é um grande desafio, e você enfrentou esse desafio, me parece, muito bem. E você enfrentou muito bem, mas você também não nega, eu acho que você é muito honesto no teu trabalho, você não nega as dificuldades. Isso é bonito também de se ler. Então, o que assim, talvez uma das coisas que ficou mais marcada para mim, na leitura do seu texto, esse esforço constante de agarrar, eu fiquei bem com essa impressão, de agarrar um tema, de pegar um tema, de dar nome a alguma coisa que tão facilmente escapa. E escapa, por um lado, porque você trata de algo que não tem explicação, de fato, algo que vai além da explicação, e escapa também, ameaça escapar, porque tão facilmente é mal interpretado, né? Então, a gente fala de religiosidade, né? Parece que o tempo todo, né, ou em muitos momentos, pelo menos, a gente precisa se justificar, né, e explicar o que não é, né, para não ser mal interpretado. Bom, de modo geral,
Está muito bem escrito o seu texto, o texto é muito legível, compreensível. Claro, me chama a atenção, né? O Luciano falou, é um trabalho de peso. É de peso também, não só pela quantidade de páginas, mas ele é carregado também de nomes fortes, né? Você tem muitos nomes fortes. E, bom, é o que eu sempre falo, né? Isso torna o texto rico, interessante, né? Mas às vezes a gente também corre o risco de não de mencionar um grande autor e dar pouca atenção para ele, né? Assim, restam alguns parágrafos para ele, né? Algumas páginas, quando ele mereceria, na verdade, mais espaço. Agora eu entendo, né? Você estava né, na procura, né, de como, né, amarrar esse tema, né? E aí sempre deve ter tido assim, né? Essa busca nos diversos autores. Bom, o texto também está muito bem estruturado, acho que está muito claro, assim, né? Você expõe o tema, depois tem uma abordagem sobre religião e religiosidade no contexto contemporâneo, o tema da religiosidade na educação, né? Educação e religiosidade, e no final a pesquisa de campo sobre a religiosidade nas práticas educativas, tanto do ponto de vista dos professores como dos estudantes, e no final as considerações finais que eu li com muito interesse, que são apenas 10 páginas, né, que é pouco, na verdade, em relação à quantidade do trabalho todo, mas me pareceu que ser uma parte mais significativa, no sentido de que a gente ouve muito mais, a gente ouve sua voz no trajeto todo, mas acho que a gente ouve você mais nas considerações finais. Bom, essas foram alguns aspectos mais gerais, e o que eu vou fazer agora é falar um pouco de alguns pontos, né, da minha leitura e algumas questões que essa leitura suscitou. Bom, um ponto importante que eu já mencionei desde o início me parece ser esse tema da religiosidade, que é difícil de abordar. Eu anotei aqui dificuldade em abordar, mas não é que seja uma dificuldade sua. Também é, claro, mas isso é porque o próprio tema é tão difícil de ser abordado. E eu fiquei me perguntando mais qual que é essa dificuldade, né? Eu acho que, e aí eu anotei aqui algumas coisas, me parece que um ponto é que você se coloca o desafio de falar sobre religiosidade, uma religiosidade que não necessariamente está vinculada a uma religião. Então, falar de religiosidade não necessariamente separado, mas além da religião. Quer dizer, isso é difícil, né? Porque se a gente pensa a situação oposta, né? Pensar sobre a religiosidade a partir de uma religião específica é muito mais fácil, porque inclusive a própria, né, tradição já nos dá nomes, né, palavras para falar disso. Agora, é justamente isso que você não quer fazer. Então, é a religiosidade que não necessariamente vinculada, né, à religião, o que te coloca o desafio também de falar sobre religiosidade de um modo que as suas afirmações possam ter validade, não só para crenças religiosas, né, para pessoas que advêm de crenças religiosas diversas, mas que suas afirmações também tenham validade para o ateu, para o agnóstico, e mais ainda, né, você quer falar de uma religiosidade que tenha validade também para falar de uma educação escolar em sua dimensão pública. Então, claro, o desafio é tremendo. Eu fiquei muito pensando assim, me parece ser uma dificuldade muito própria também. Aí depois você pode comentar se é isso, que se coloca para uma escola confessional hoje. Como ser escola confessional hoje? Quer dizer, uma escola católica, mas que não é exclusivamente para católicos, que se abre para um público, convida, né, um público mais amplo, que não tem pretensões proselitistas, mas também não abre mão nem do ensino religioso e também não de uma dimensão religiosa
do ensino. Quer dizer, né, a dificuldade já está posta aí. E aí me parece que quem lê o teu trabalho te acompanha um pouco nessa busca de compreender a religiosidade como algo distinto da religião. Me parece que tem dois momentos assim mais marcantes para mim, num primeiro momento. Bom, primeiro dizer que religiosidade, o religioso, né, o aspecto religioso, compreender isso como uma dimensão do humano, que às vezes você fala também de dimensão ontológica ou antropológica. Acho que essa é um eixo forte no teu trabalho. E o outro eixo forte é o religioso que se vincula ao ético. Você destacou isso, inclusive, na sua fala agora, né? Inclusive na pesquisa do campo, né? A ética sempre estava muito presente. Então, a religiosidade que se revela ou se manifesta nessa relação com os outros, com o mundo, com a Terra. E se eu entendi bem, não é que, assim, há primeiro uma religiosidade e a consequência seria uma atuação ética. Mas há um vínculo mais essencial. Não tem como pensar uma coisa sem a outra, se eu entendi bem. Agora, a gente te acompanha, né? Nessa busca de formulações, e aí você de vez em quando, né, faz algum comentário, né, nesse sentido, né, sobre tua busca aí. Logo no início, na página 11, é só uma expressão que eu vou pegar, você diz: o objeto de pesquisa, curiosamente, deixou de ser óbvio. Bom, você falou um pouco sobre isso também agora. E mais adiante, bem mais adiante, na página 194, eu vou abrir aqui o texto para mim, só um segundinho que eu vou... Então, na página 194, na verdade, você já está aí abordando a dimensão ética, mas aí tem um comentário seu que eu achei bastante interessante e que eu gostaria de ler. Eu não sei se a minha paginação ainda é a mesma que a sua, mas eu vou ler aqui o trecho. Aí você diz o seguinte: sem perder a perspectiva existencial, de orientação ontológica de nosso objeto de estudo, entendemos em tempo hábil que importava superar uma ideia de religiosidade difusa e esfumaçada, que dificultaria a consecução de nossos objetivos na pesquisa de campo. Entre os critérios que derivam da religiosidade e nos ajudaram a romper aquela perspectiva etérea, o que aqui apresentamos é dos mais pertinentes, a ética que toma contornos de uma educação que acontece na responsabilidade ou no cuidado com outros, com a Terra. Então, você mesmo nomeia aqui, né, a religiosidade como algo difuso, esfumaçado, etéreo, né, e a sua necessidade de encontrar algo de contornos mais nítidos, né? Como quer dizer, como ir para a pesquisa de campo, né? Com essa ideia tão difusa de religiosidade. E parece que a ética é uma saída aqui, né? Porque te deixa nomear, né, de modo mais claro, algo que tem a ver com a religiosidade. Agora, aí vem uma provocação minha, é uma provocação mesmo, depois você vê se quiser responder, você responde, se não precisa. Quer dizer que, assim, né, no final das contas, né, falar de religiosidade sem falar de religião, o que resta? O que resta não seria simplesmente a ética? Então, por que não falar de ética? É claro que é uma provocação, eu acho que já tem uma série de respostas no teu trabalho, mas eu não resisti a não fazer essa pergunta. Bom, um próximo ponto é sobre o teu capítulo e a reflexão sobre religiosidade e formação. E aí eu queria falar um pouco sobre como pensar isso junto com Hannah Arendt, como você faz isso, né? E alguma coisa que eu queria dizer sobre isso também. Então, na verdade, eu fico muito contente com a sua leitura da Hannah Arendt. Eu acho que você leu bem e você, assim, eu acho que você foi muito, muito bem nisso de procurar, de ir nos pontos que te interessam. Quer dizer, que te interessa para pensar a religiosidade em relação, né, ao mundo comum também. E você foi, assim, você foi nos temas que são os temas, né, que tem algum parentesco, né, com isso em Arendt, né?
que a pertença ao mundo, vinculada ao amor ao mundo, né, que é a outra expressão, a distinção entre o pensar e o conhecer, né, ou seja, essa ideia do pensar como busca de sentido, né, as ideias de reconciliação, compreensão, né, tudo isso eu acho que são os temas mesmo que você tinha que buscar em Hannah Arendt. Então, são os temas que mais ajudam, né, trabalhando com a Hannah Arendt. Agora, continua para mim, é uma coisa que eu já falei na qualificação, mas que eu não posso deixar de mencionar. Quer dizer, eu sinto ainda um atrito de pensar esses temas na Arendt junto com a religiosidade que não deixa de estar vinculada também a algo transcendente. Isso, assim, isso está no teu texto, então, por exemplo, na página, deixa eu ver aqui, na página, acho que é 200, não, é a página 20, eu estou confusa aqui. Bom, é uma página que você traz o tema da fé na Hannah Arendt, né, que é uma fé no mundo, cita o Borges aqui, que fala da transcendência. Eu só na verdade, não importa muito assim, o que vem aqui exatamente, mas você estabelece uma relação, então, entre a fé no mundo e alguma coisa que eu diria que que não é mais o mundo, tem a ver com além do mundo. E aí para mim, há um atrito com o pensamento da Hannah Arendt. Então, um ponto que você menciona e que me parece bastante interessante, né, que de fato me parece que a Arendt, embora ela não usa esse termo, mas eu acho que a gente pode entender a Arendt assim, pensa que o ser humano não é autossuficiente, que o ser humano procura algo. Quer dizer, a Arendt vai dizer que o ser humano é um dos seres mais fúteis. É um ser que age e a gente fez e no próximo momento a gente esqueceu o que fez, né? Aparece e desaparece, tem uma existência breve, né? Quer dizer, tudo dura mais, a natureza, a cosmos, a história do mundo, tudo dura mais do que o ser humano. Então, de fato, me parece que o ser humano, de alguma forma, precisa de algo que vai além dele, algo que possa abrigar ele e dar alguma permanência e estabilidade à sua existência. Agora, essa permanência no pensamento de Arendt não é algo fora do mundo, não tem a ver com transcendente, com infinito, universo, cosmos, planeta, natureza, mas me parece que a Arendt faz esse esforço de falar do próprio mundo, que dá uma permanência. O próprio mundo que tem uma história mais abrangente, uma história que começa antes de qualquer indivíduo e termina muito depois, esse mundo que portanto, né, que tem uma potencial imortalidade, né, como ela fala junto com os gregos, né, lá, né, então é no mundo, né, é algo que transcende o ser humano, mas não uma transcendência como a gente pensaria de além do mundo, né? Então, me parece que o que a Arendt diz que a nossa existência pode ganhar um sentido se nós entendemos como parte de uma história maior, mas é a história do mundo. E eu acho que a educação, né, nesse mundo também reside a razão de ser da educação em área. Quer dizer, um termo, eu acho que você se apropriou muito, e bem, me parece, da Hannah Arendt, os recém-chegados, né? Você, né, continua, né? Você não está nem mais falando de Arendt, você já está com outros temas, mas você continua se referindo aos mais novos como aos recém-chegados. Mas por que o termo recém-chegado em Arendt? Porque tem algo que antecede essa chegada, né? Por isso, né, outros chegaram antes, né? Tem um mundo que antecede, né? E por isso há os recém-chegados, né? Que são os novos, que chegaram há pouco, né? Então, bom, é só para expressar um pouco que eu... É claro, né? Você trabalha nessa busca de dar um corpo ao teu tema, você trabalha com muitos autores. E é claro que vai haver atrito, né? Eles se complementam de alguma forma e eles entram também em atrito em algum momento, e aqui me parece, né, na minha perspectiva, né, para pensar junto com a Arendt, talvez haja aqui um atrito nisso que a Arendt chama de fé no mundo,
fé ou esperança no mundo e aquilo que você chama de religiosidade, que também é isso, mas me parece que também está vinculada a uma transcendência, a uma espiritualidade que eu não encontro em Ari. Ok. Um outro ponto, você trabalhou bastante com a Edith Stein e me parece que você ficou encantado, né, com ela, e eu achei muito bonito também o que você citou dela. Tem né, a parte sobre educação e formação, né, tem uma grande parte sobre ela. E aí, novamente, né, venho eu aqui, né, querer criar uma coerência entre os autores, né, e vejo tem uma dificuldade de juntar a Edith Stein, por exemplo, com Peters, o Peters que eu acho que vai muito junto com a Hannah Arendt também. Então, a Edith Stein nos fala de que educar é conduzir as pessoas ao seu núcleo, a sua, né, se preocupar com sua interioridade, com sua alma. E mais ainda, não é só a alma, é a alma da alma. Parece que é a interioridade da interioridade. Vejam que isso também é fora do mundo para a Hannah Arendt, né? Eu estou pegando aqui, né, fazendo o papel do pensamento arendtiano, né? Tanto o que vai além do mundo é fora do mundo, mas também o que está dentro da pessoa também não é mais que o mundo, porque o mundo é o espaço entre as pessoas, é o espaço da visibilidade, o mundo público, visível, o que acontece entre as pessoas, e, portanto, não é da ordem da interioridade. Eu, na verdade, eu fiquei fascinada com a Edith Stein, eu achei muito bonito, deu até vontade de ler, e, no entanto, vejo que tem também aqui, acho que mereceria uma discussão, né? Onde que talvez possa haver uma complementação que enriquece e onde há atritos, né? Isso fica muito claro quando você traz o Peters, quase aí junto com a Edith Stein, porque o Peters vai um pouco, em alguns pontos, vai ao encontro da Hannah Arendt, quando ele diz, por exemplo, educar é iniciar nas tradições públicas, né? E é trazer, você cita isso, os indiferentes para dentro da citadela da civilização, né? Então, me parece que se a gente pensa a educação com a Hannah Arendt e com o Peters, temos como ponto de partida as tradições públicas, o mundo, como chegada também. De alguma forma, acho que a gente poderia falar de uma educação centrada no mundo, falando com Peters e com Arendt. Enquanto a gente pensa com Edith Stein, me parece que o ponto de partida e de chegada é a alma, e é uma educação centrada na alma. E aí, então, se você quiser comentar alguma coisa sobre como juntar ou não juntar, né? O que juntar, né? Quais aspectos, isso seria um ponto que me interessaria. Bom, sobre sua pesquisa de campo, os últimos 2 capítulos, né? Eu li com muito interesse. Eu também cansei um pouco, né? Porque é muito, assim, né? É muito descritivo, né? Em alguns momentos eu desejaria que você faria uma coisa mais tipo o que você fez nas considerações finais, e nesse estilo já poderia ter trabalhado um pouco antes, né? Porque aí a gente não precisaria ler todos os detalhes, mas você, né, nos levaria, né? É claro, né? Aí seria você, né, que teria que nos levar aos pontos mais relevantes. Mas, de qualquer forma, é muito, muito interessante. Eu vi muito você aí interagindo, né? A gente lê, a gente não viu, mas a gente quase viu você interagindo com os professores e com os alunos também. E aí, eu, na verdade, vou falar umas coisas que me chamaram a atenção. Eu vi, assim, os professores, né, que participaram do grupo focal, eu vi eles muito preocupados com a formação de seus alunos. Eu achei isso muito bonito, assim, eu vi um compromisso muito grande aí, com uma formação no sentido forte, não nos conteúdos, mas formação no sentido de uma formação que leva em conta um aluno que se pergunta quem sou eu, né, qual o sentido da minha vida, né, como que se dá a minha relação com os outros, com o mundo. Então, os professores preocupados com isso, os professores também, o que me chamou a atenção é que tinha uma percepção muito clara de que a sua própria
religiosidade, a sua própria identidade, quer dizer, como eles, sua autocompreensão, como eles se compreendiam, como eles se compreendem enquanto habitantes, né, os cidadãos do mundo, e como eles aparecem aos seus alunos, eles, assim, essa percepção clara que eles tinham que isso é fundamental para os seus alunos. E eu, assim, tem tudo a ver com aquilo que como eu compreendo a educação, né? O docente que se revela de alguma forma, né, no momento de se relacionar com seus alunos, e que isso e se revela não necessariamente nas suas palavras, né, mas é um todo, né, é como ela aparece, e que isso é fundamental. Bom, continua, né, você volta e meia vem com a pergunta, né, ensina-se a religiosidade pode ser ensinada, né, e como provocação, retomaria essa questão, né, se ensina a religiosidade, se provoca, é algo a ser provocado, ou se mostra exemplos de religiosidade. Acho que isso se mostrou com muita força, né? O que me chamou muita atenção a importância dos exemplos, né? Então eu fiquei pensando assim, bom, mas isso assim a partir dos seus últimos capítulos, parece que assim falar de, por exemplo, né, da religião, se bem alguma religião, né? Vamos pegar a religião católica mesmo, né? Quer dizer, o catolicismo, né? Seus dogmas, né? Seus ensinamentos, às vezes podem não dizer muito para os alunos, né? Mas os exemplos, quer dizer, a Irmã Dulce, por exemplo, né? É algo que diz muita coisa, né? A Irmã Dulce, o Martin Luther King, sei lá, né? Outros, né? O Paulicé também, né? Pessoas conhecidas, né? Os próprios professores, né? Os frades, né? Maristas, né? Então, né? Será que seria esse o caminho, então, né? Você aponta um pouco já para isso, mas eu queria, talvez, se puder depois falar um pouco mais sobre isso. No capítulo, não, no item, você tem o item 4.2, que é sobre religiosidade nas práticas docentes, e aí você tem um item que você conecta a religiosidade mais às áreas do conhecimento, que é o 4.3. E aí eu não fiquei tão contente com esse item, porque me parece que eu vi lá, eu entendi isso um pouco melhor agora com sua exposição. Na sua exposição hoje, né, você falou, isso acho que está em algum lugar do texto também, você quer ter um cuidado de que a religiosidade não vire um anexo, né, da formação, né, uma coisa a mais, né, mas como uma dimensão de tudo, né. Agora, eu achei que nesse item religiosidade nas áreas de conhecimento, em alguns momentos você está forçando um pouco de querer ver religiosidade em tudo, e às vezes não tem. Me parece que não tem. E os professores não veem também. Então, estabelecer religiosidade com cada uma das competências, por exemplo. Eu me perguntei, isso é necessário? Né? Porque, afinal, você está pensando numa dimensão que vai além do útil, além do instrumental. Então, a gente precisa poder nomear aqui e aqui, esse passo e aquele que tem a ver com religiosidade. E me parece que não tem necessidade de fazer isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, aí eu fiquei muito curiosa, eu acho que talvez você possa me dizer por que você colocou isso. Tem a pergunta da incidência da religiosidade enquanto dimensão formadora numa escala de 1 a 10. E aí eu fiquei me perguntando por que ele está querendo mensurar o filme agora. A gente está falando do inexplicável, daquilo que não nem nomeável, e muito menos me parece mensurável. Por que, então, falar disso? Né? Por que trazer isso aqui em números? Né? Mas eu imagino que você tenha tido alguma ideia, né, vinculada a isso. Bom, sobre as considerações finais, bom, eu acho que eu posso falar ainda, né? Então, já disse que as considerações finais, embora curtas, né, em relação, né, ao resto do texto, são bem interessantes,
porque, é claro, sua voz está presente em tudo, de alguma forma, mas há uma maior tendência para descrição, antes um tom descritivo, né? Trazer autores ou descrever, né? O que os alunos falaram, os professores falaram, e mais fortemente, não somente nas considerações, mas mais fortemente nas considerações finais, uma reflexão sua. E um ponto chama a atenção, você mencionou isso também na sua exposição, uma compreensão do ensino que valoriza muito a lógica meios fins, né? Os fins, né? Então, a formação, parece que a formação, na fala dos professores, né? Parece que a formação tem que ser útil, né? Útil para, né? Essa seria alguma coisa. E aí, eu até destaquei um trecho, mas acho que não tem necessidade de ler. Deixa eu ver se eu acho fácil, eu leio aqui. É que eu dividi o seu texto em dois para não pesar muito aqui. Peraí. É na 328. Isso. Então, aí você diz o seguinte... consideravelmente, sobre os docentes, né? Consideravelmente condicionados pelo modelo de educação utilitarista, com fins extrínsecos à educação, os docentes tendem a justificar a formação integral quase exclusivamente por visar a necessidade de atuação pela justiça social. Isso, assim, por um lado, é uma coisa... achei interessante, né? Porque é você pensando aqui, e a gente pode pensar, de fato, bom, novamente, né? Pensando nos resultados, no impacto, no fim. Por outro lado, não deixa de ser bonito também, porque a gente pode pensar numa educação, tem outros fins, né? A gente pode pensar numa educação que tem fins né? Que visa uma melhor atuação no mercado de trabalho, né? Um sucesso profissional. Então, tendo em vista isso, né? Que bom que eles estão falando, né? Uma educação que tenha por fim, o fim, né? De se engajar por mais justiça social, né? Agora, claro, eu entendo essa sua preocupação de uma formação que se preocupe com algo, uma formação que tenha um valor em si mesma, né? Que não seja apenas um instrumento para outra coisa, né? E é claro que, né, isso às vezes acontece, empobrece, né? Isso me chamou a atenção também, em alguns momentos, agora eu não lembro mais qual professor e quem exatamente, mas em alguns momentos aparece assim que a religiosidade ajuda nos resultados do Enem. Aí eu pensei, não, aí empobreceu, né? Algo que era tão rico, né? Na própria fala dos professores, né? Agora virou, né, uma ajuda para obter um bom rendimento no Enem. Aí empobrece um pouco, né? Bom, eu tenho uma curiosidade. Você diz que o ar decolonial não aparece. Bom, se você diz que não aparece, você tinha alguma expectativa, né? Qual que era, né? Que aparecesse o ar decolonial. E tem um ponto aqui que eu já mencionei um pouco, né? Você diz na página 329, acho que não precisa ler, você também falou isso na sua exposição, que em alguns momentos os professores não associam as metodologias, os conteúdos à religiosidade, né? E aí eu penso, bom, eu concordo da importância da dimensão da religiosidade, mas será que não tem também coisas que não têm religiosidade? Se a gente fala de uma equação de segundo grau, ou de determinar classes de adjetivos, bom, tem alguns assuntos que são meramente do conhecimento, às vezes são técnicos, às vezes são assuntos de conhecimento que talvez não tenham uma relação direta com a religiosidade. O professor de matemática, né, um professor que disse em alguns momentos, né, eu não consigo fazer uma conexão, né, com tudo aquilo que eu ensino, né, e eu me pergunto, talvez não seja necessário também, né, talvez não é que tudo tenha que estar carregado de sentido, né. O grande problema que eu vejo quando a gente não faz a pergunta do sentido, quer dizer, eu penso, né, para pegar o exemplo da matemática, né, talvez não todos os assuntos, um por um, tenha né, seja uma grande expressão de sentido, ou né, um vínculo com a religiosidade. Mas o que importa, na verdade, que esse professor de matemática, né, como que ele exerce, né, sua prática docente, né? Quem é ele, né? Como que ele se mostra, né? Como ele convive com os seus alunos? Quer dizer, nesse contexto, né, que se dá
qual o sentido que ele vê na matemática, né? Talvez não tenha um sentido para a equação de segundo grau específico e para aquela e outra coisa, mas talvez ele veja um sentido, né? Você falou que eles têm uma paixão por seu conhecimento, né? Isso talvez é o que vale, né? Então, o problema de um ensino mais técnico, utilitário, me parece ser quando a gente não simplesmente deixa de fazer a pergunta pelo sentido, né? A pergunta de como convivemos com os alunos, como nos relacionamos com eles, né? E como que nos inserimos no mundo mais amplo. Mas não que cada item, cada momento, né, tenha que ter um vínculo direto com a religiosidade. Bom, e a última coisa que eu queria colocar é uma pergunta que eu fiz depois, na verdade, de ler tudo e pensar um pouco sobre o seu trabalho, e todo esse esforço. Bom, como que a gente faz? Você achou um caminho, mas a gente poderia retomar a pergunta. Como fazer, como saber, como chegar a saber algo da religiosidade nas práticas docentes? Me parece que o caminho que você escolhe é um caminho bastante direto, assim. Você fala com os professores e pergunta a eles, né? Bom, como que se dá a religiosidade na tua aula, né? Você pergunta aos alunos, né? E a religiosidade, né, na aula, né? É uma pergunta direta, é um caminho direto, né? E que é muito interessante, acho que você, né, tem muitas ideias que surgem aí, inclusive me parece que é muito, assim, às vezes, né, o que é até mais revelador são as dificuldades que aparecem na tua pesquisa de campo, né? Então, achei muito interessante, né? Você pergunta aos alunos pela religiosidade e eles começam a falar sobre religião, né? E aí você tem que dizer, não, peraí, né? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade, e aí vem um dos alunos e diz, professor, me explica aí, né? Por que religiosidade não tem a ver com religião, né? São esses momentos que são bem interessantes, né? E é interessante também como você consegue, né, dar continuidade, né? A coisa um pouco, né, não andou na direção que você queria, né, mas você precisa dar continuidade. Então, isso me parece muito interessante e me parece que você... É bonito também que você é bastante honesto, né? Você coloca essas dificuldades, né? Achei interessante também o momento em que você pergunta aos alunos sobre a autoridade e me parece que é seguido por um silêncio, né? Eles não sabem muito o que fazer com o termo autoridade e é preciso que você traduza, né? Traga uma explicação. Bom, mas, então, fora, você faz esse caminho direto, então, né, de perguntar diretamente a eles. Agora, eu tenho uma impressão, que acompanha a minha leitura, de que além desses saberes que você apresenta, que advém dos autores que você leu, né, os autores que você apresenta, as falas dos docentes e dos alunos que você nos apresenta, tem um saber que contribuiu para o teu trabalho, que está presente o tempo todo, mas que é pouco nomeado. E esse é um saber que me parece que vem da sua experiência profissional, da sua experiência de trabalho, né? Você meio que quase que envergonhado, fala, deixa eu falar rapidamente, eu sou coordenador de pastoral, né? Eu tenho outro nome hoje, mas não importa, né? Essa é a sua função. Mas isso me parece que contribuiu fundamentalmente, não só para formular o tema, quer dizer, me parece que está na origem também do tema, e que isso te ajuda também nesses momentos de dificuldade, e é um saber que se manifesta no teu trabalho, mas que é pouco nomeado, e, no entanto, me parece que é absolutamente legítimo, que seria até interessante também nomeá-lo mais. Esse teu saber da tua experiência nessa função, né? Eu acho que não faria mal também, por exemplo, trazer um relato de uma experiência sua, né? Eu acho que não precisa dizer, bom, isso não é válido, mas é da tua experiência, e eu acho que isso está aqui também, isso ajuda, né? Te ajuda a caminhar, né? Então, eu fiquei muito curiosa também, assim, né? Tipo, você tem a tarefa de iniciar alguma atividade como a oração, tá? Mas como que você faz uma oração, né? Quando você não pode ser católica, porque, né? Afinal, né? Tem que ser aberto, né? É uma dificuldade que você tem e que você, eu acho que esse saber está aqui. E aí a minha pergunta final, na verdade, é como esse saber que advém da sua experiência como coordenador da pastoral te ajudou a escrever a dissertação. Essa é a minha pergunta final, mas eu, assim, já gostaria de dizer também que foi muito bom ler o teu trabalho e
Bom, tá, assim, está de parabéns, viu? É muito rico esse percurso todo, né? É muito rico e por isso também, claro, né, dá abertura para a gente fazer um monte de perguntas aqui, questionamento. Mas foi muito bom. Obrigada, viu? É isso, Luciano, eu encerro aqui. Oi. Ok. Obrigado, Vanessa. Gente, eu estou aparecendo aí? Não, Lu, mas a gente está te ouvindo bem. Eu cliquei aqui na câmera e não sei o que é que aconteceu, que eu não estou me vendo. Agora eu estou me vendo. Agora Sim. Vamos lá. Vanessa, muito obrigado. É isso, eu sempre digo assim, esse rito aqui antes de tudo, né, uma defesa pública de um trabalho que tem natureza pública, né? É um rito de passagem para quem está sendo avaliado, né, todo um processo formativo que se resume aqui e agora, mas é também uma aula pública. Então, o que você fez, Vanessa, uma interlocução funda, instigada, né, pelo seu corpo a corpo com o texto, oferece a quem está uma oportunidade de camarote, né, de saborear realmente uma aula em movimento, e uma aula no melhor estilo socrático, maêutico, em que as ideias vão nascendo, no ato em que as questões vão sendo mobilizadas. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez.